Bom, pessoal, estou aqui nessa primeira aula de interpretação de exames laboratoriais. Eu vou mostrar para vocês aí uma visão geral de como funciona um laboratório clínico, tá? O laboratório clínico é o local onde os exames que a gente vai estudar, na sua maioria, vão ser realizados, tá? Claro que ele realiza outros exames, ele faz outros tipos de coisas, e eu vou mostrar para vocês onde a gente vai focar ao longo do semestre, tá? E no final da aula eu também vou falar um pouquinho sobre água, tá? Que a água vai ser super importante e ela vai acabar interferindo em todos os exames que a gente vai ver ao longo do semestre, tá? Então hoje a gente vai focar aqui no laboratório clínico, tá? Que ele vai desempenhar em uma parte na avaliação do paciente. Só deixando bem claro, o laboratório clínico ele é o local onde são realizados os exames. Ele pode ser um laboratório clínico à parte, enfim, que fica na rua, em alguma rua aí, vocês devem conhecer vários aí, enfim, onde você tira o sangue lá para fazer o exame de sangue, ou ele pode estar dentro de hospitais, tá? Todo grande hospital vai ter um laboratório clínico dentro dele, onde vai realizar aí os exames das amostras do paciente. E as análises feitas pelo laboratório químico, não só as bioquímicas, tá? Que a gente vai focar nas bioquímicas, eu já falo daqui a pouco. As análises que são feitas no laboratório clínico, elas vão ter aí quatro principais usos, tá? Para diagnóstico, então muitas vezes você faz o exame para saber se você tem ou não tem determinada situação, tá? Um exemplo prático disso é sorologia. Agora a gente está aí na época de Covid. O exame de sangue de sorologia serve para ver se você tem ou não anticorpos contra o Covid, se eles são de fase aguda ou se eles são de fase crônica, tá? De imunidade adquirida ou não. Enfim, é mais um para saber ou não, tá? A gente vai falar de alguns exames que podem dar diagnóstico, mas o nosso grande foco não vai ser tanto diagnóstico, tá? Para monitoramento, então o indivíduo já tem uma patologia, ele precisa monitorar essa patologia, ver como ela está, enfim, progredindo ao longo da vida. Um exemplo clássico seria diabetes, tá? Então o indivíduo tem diabetes, ele vai fazer exames aí periódicos para ver como é que estão os níveis de glicemia, de hemoglobina glicada dele, para ver se está piorando, se está melhorando, se está conseguindo tratar. Para tratamento aqui é que alguns laboratórios clínicos podem até fazer quimioterapia para tratamento de câncer, enfim, alguns tratamentos específicos dentro do laboratório, mas esse não vai ser o nosso foco. E o grande foco para a gente, tá, durante o semestre, vai ser o prognóstico, tá? Que é aquela avaliação de risco, tá? De uma forma bem simplória, o prognóstico seria: eu estou avaliando o risco, esse exame está aumentado, significa que você tem um risco maior de ter isso, tá? Ou esse exame está aumentado, significa que você pode ter determinada doença. Mas a gente aqui até pode brincar um pouco aqui de house, de fechar diagnóstico, mas não é a nossa função. A função de fechar diagnóstico seria de um médico, tá? A gente vai sempre pensar no prognóstico, sempre falar: esse exame pode significar algo, tá? Ele significa isso, ele pode significar isso, tá? E sempre avaliando esse risco futuro, tá? De novo, diagnóstico para médico, a gente vai brincar um pouco ao longo do semestre disso, tá? Brincar de house, eu falo que a gente vai brincar de house, que a gente vai resolver alguns casos clínicos, mas para entender o que aquele exame significa na prática, tá? Bom, e o laboratório clínico, ele é dividido em setores, tá? E cada um dos setores vai estar relacionado com um tipo de exame que vai ser realizado. Aqui estão os setores, a divisão de setores que acontece na maioria dos laboratórios, tá? Vou falar rapidamente o que cada um avalia, tá? E daí a gente vai focar mais enfim, no que a gente vai ver ao longo do semestre. A gente tem o setor de histopatologia, que vai avaliar as biópsias, tá? Não só biópsia, mas quando você precisa fazer avaliação de algum tipo de tecido, fazer uma lâmina com algum tecido, tá? Só mostra algum tecido. A imunologia, que vai fazer as sorologias, então vai ver presença de anticorpos, se você tem ou não tem aqueles anticorpos, de que fase que eles são, tá? Então a imunologia mexe bastante com a parte dos anticorpos, com a parte de se você tem ou não antígeno, se você tem ou não tem algum anticorpo autoimune. Microbiologia, que vai estudar principalmente as bactérias, tá? E atualmente os vírus, mas principalmente as bactérias, está na microbiologia
o setor clássico de microbiologia mesmo, ele vai focar nas bactérias, então é um setor onde você tem várias placas de cultura, bactérias e fungos, né, placas de cultura, onde você pode fazer cultura com sangue, a amostra pode ser sangue, a amostra pode ser urina, enfim, pode ser saliva, pode ser diversos tipos de amostra, mas você vai fazer cultura para ver se cresce algum micro-organismo naquela cultura. A gente tem a parasitologia. Tá? A parasitologia é o setor que mexe com as fezes, tá? Onde, enfim, vamos ver as verminoses, se tem verme ou não nas vermes, vamos ver nas fezes, vermes, nas fezes. Então, vamos ver aí a análise de parasitas. Depois a gente tem a hematologia, que é o setor que vai fazer o hemograma, vocês já devem ter ouvido falar, tá? Vai mexer com a parte sólida do sangue. A hematologia ela mexe com a parte sólida do sangue, ou seja, com as células que estão no sangue. E a gente tem o setor de bioquímica clínica, que na maioria das vezes, nos laboratórios clínicos, é o maior setor, o mais movimentado e que mais vai exame. E nesses setores aqui são as análises aí que, enfim, a grande maioria da população faz, que são análises relacionadas com moléculas que estão no sangue, tá? Que estão concentradas ali, tem algum nível de concentração no sangue. Tá? Então, o setor de bioquímica que vai estudar. Não vai usar só sangue, a gente vai ver, mas a principal amostra aqui é o sangue. E muitas vezes o setor de bioquímica ele é dividido, ele tem divisões. Tá? Como que funciona essas divisões? A gente geralmente tem lá uma parte de bioquímica básica, onde vão fazer os exames de rotina do laboratório. Tá? Então, esses exames de rotina de laboratório vão acabar sendo feitos na parte de bioquímica básica. E daqui a pouco eu falo como é que acontecem essas divisões. Tá?